Você consegue imaginar o que ele fez com ela? Ninguém conseguiria, a menos que tivesse visto naquela manhã, a menos que tivesse visto o sangue seco na pele dela, os hematomas engolindo seus braços, a vergonha nos olhos que nenhuma poeira conseguia esconder. Evelyn tinha apenas 23 anos, jovem demais para carregar o peso do horror, velha demais para ainda ser chamada de criança. E desde que sua mãe morreu, ela estava presa em uma casa que nunca pareceu um lar. Ele era seu padrasto. Os vizinhos pararam de perguntar sobre ela há muito tempo. Toda vez que ouviam gritos daquela casa, apenas abaixavam as lanternas. Numa cidade pequena, o silêncio às vezes é a coisa mais cruel de todas. Um homem cujo hálito fedia a uísque e cuja alma fedia a podridão. Ele não a criou, ele a manteve como um animal atrás de paredes e portas trancadas. Começou com palavras, depois punhos, depois noites que duraram tempo demais. E naquela noite, a noite em que o deserto prendeu a respiração, ele chegou em casa pior do que o normal. Garrafas balançando numa mão, loucura queimando atrás dos olhos. Ela tentou correr. Ele a pegou. Ela implorou. Ele não ouviu. A luta foi brutal. O chão tremeu. O ar foi partido por sons que ninguém deveria ouvir. A madeira rachou. O tecido rasgou. A respiração dela desapareceu. Quando acabou, Evelyn não conseguia se mexer. Ela encarou o teto como se ele pudesse engoli-la. Mas ela não chorou. Ela já tinha chorado demais. Em vez disso, se arrastou até a porta, depois até a beirada da varanda, depois para o selvagem. Sem sapatos, sem plano, apenas dor. A terra seca raspou seus joelhos. Espinhos de cacto picaram suas coxas. Suas roupas rasgadas pendiam dos ombros como poeira. Ela não sabia há quanto tempo estava caminhando. As estrelas acima se confundiram em um longo rastro de luz. Cada som a fazia estremecer. Um coiote, o vento, seu próprio batimento cardíaco. Mas ainda assim ela caminhou, porque parar significava lembrar. Em algum momento as roupas caíram completamente. Seu corpo agora era só cortes e hematomas, feridas abertas sobre cicatrizes antigas. Até a lua parecia desviar o olhar. Ela vagou pela noite sozinha e quebrada. Ao amanhecer, desabou perto da beirada de uma trilha empoeirada. Sua respiração estava fraca. Sua pele queimava com o sol nascente. Foi quando ela ouviu cascos, uma sombra. Um homem, um cavalo. Ele era alto, mais velho, construído como uma parede de pedra. Seu rosto estava gasto pelo tempo e pela guerra. Suas roupas empoeiradas como a terra de onde vinha. Um lenço vermelho em volta do pescoço. Sua mão repousando suavemente no coldre ao lado. Ele não era apenas um fazendeiro. Ele era outra coisa, algo mais frio, algo mais silencioso. Evelyn ofegou. Ela agarrou a coisa mais próxima que conseguiu encontrar. Folhas de palmeira secas. Ela as enrolou ao redor do corpo o melhor que pôde. Se escondeu atrás de um arbusto, tremendo. Seus olhos encontraram os dele. Ela não falou no início. Não sabia como, mas então as palavras se libertaram. Eu estou te implorando. Se apresse. Ela nem tinha certeza do que estava pedindo. Se apresse e vá embora. Se apresse e esqueça que ela existiu. Se apresse antes que ela se despedaçasse de novo. Mas ele não se virou. Ele não disse uma palavra. Ele deu um passo para frente e o coração dela parou. Quem era esse homem? Ele iria machucá-la também? Ou seria a primeira alma em anos que faria o impensável? Não com violência, mas com bondade. Num lugar onde monstros usavam rostos familiares, poderia um estranho se tornar a única coisa segura que restava? Ou isso era apenas outra mentira esperando para acontecer? Quando ele a viu pela primeira vez, Thomas não pensou. Ele apenas se moveu. Anos de instinto de soldado. Lhe disseram que ela precisava de ajuda. Então ele tirou o casaco e o enrolou ao redor dela, cuidadoso para não assustá-la mais. Ela tremia como uma folha ao vento. Sua pele estava fria, seus olhos vazios, seus lábios rachados. Ele não fez perguntas. Ele não disse uma palavra. Ele apenas a ergueu suavemente, a carregou até seu cavalo e cavalgou em direção ao rancho. A cavalgada foi silenciosa. Apenas o vento falava. A cabeça dela repousava contra o peito dele. E pela primeira vez em anos, Thomas sentiu algo vivo em seu coração novamente. Ele havia carregado homens feridos antes, mas isso parecia diferente.
Isso não era mais dever, isso era algo para o qual ele não tinha nome. Quando chegaram ao rancho, ele a deitou num sofá velho perto da lareira. Ele acendeu o fogo, ferveu água e trouxe pano limpo. Ela o observava através de olhos cansados, sem saber se deveria confiar nele. Ele não a olhava do jeito que outros homens olhavam. Ele apenas continuou trabalhando, mãos firmes, respiração silenciosa. Mais tarde, quando ela acordou, se viu envolta em um cobertor que cheirava a cedro e fumaça. Thomas estava sentado do outro lado da sala, olhando para o fogo. Ele não se mexeu, não falou. Apenas sentou ali como uma estátua de silêncio. Ela sussurrou quase inaudível. Por que você está me ajudando? Ele olhou para cima. Encontrou os olhos dela por um segundo e então disse, porque alguém uma vez me ajudou. Ela não sabia o que dizer. Por um momento houve paz, o tipo que parece frágil como vidro prestes a quebrar. Dias se passaram. Thomas cozinhava refeições simples, cuidava das feridas dela e falava pouco. Ela começou a perguntar sobre ele, sobre as medalhas na parede, sobre as cicatrizes nos braços. Ele contou pedaços e partes. Como tinha lutado em guerras que levaram tudo dele, como saiu vivo, mas perdeu a vontade de ficar entre as pessoas. O rancho era seu exílio, até ela aparecer. Evelyn começou a ajudar no lugar, limpando, cozinhando, tentando retribuir algo. Às vezes ela sorria só por um segundo e Thomas notava. Ele fingia que não. Mas notava, à noite ela ainda acordava gritando. Ele nunca ia ao quarto dela, mas ela sabia que ele estava sentado acordado perto do fogo, esperando até que ela ficasse em silêncio novamente. Duas pessoas quebradas, aprendendo a respirar no mesmo espaço. Nenhum pedindo demais, nenhum fugindo. Mas a paz nunca dura muito no selvagem. Porque em algum lugar lá fora, um homem estava fazendo perguntas. Ele queria saber para onde a garota foi. E ele estava disposto a matar para encontrá-la. O que acontece quando o passado volta cavalgando para a cidade? Thomas irá protegê-la novamente ou perder tudo duas vezes? Por algumas semanas a vida no rancho pareceu quase normal. Evelyn riu de novo, embora nunca por muito tempo. Thomas consertou a cerca, alimentou os cavalos e fingiu que o mundo fora do portão não existia. Mas a paz no selvagem é como fumaça. Parece sólida até o vento mudar. Uma tarde, o céu ficou cinza e o vento carregou poeira pelas colinas. Thomas estava empilhando feno quando viu uma figura caminhando pela estrada de terra. Passos lentos, botas pesadas. Algo no jeito que o homem se movia lhe disse que não eram boas notícias. Evelyn olhou da janela e congelou. A cor drenou do rosto dela. Ela não precisava falar o nome dele. Thomas já sabia. O homem se aproximou. Suas roupas estavam rasgadas, olhos vermelhos, boca torcida de ódio. Ele parou perto da cerca, agarrou o poste e disse num rosnado baixo. Você está escondendo ela aqui, velho. Thomas não respondeu. Ele largou a forquilha, limpou as mãos e caminhou em direção ao portão. O vento pegou seu chapéu, mas ele não piscou. Ela está segura aqui, ele disse. É melhor você se virar. O homem riu, um som seco e quebrado. Você acha que pode mantê-la longe de mim? Evelyn saiu para a varanda. Suas mãos tremiam, mas seus olhos estavam claros. Vá embora, ela disse. Você já fez o suficiente. Isso só o deixou mais furioso. Ele empurrou o portão, avançou em direção a ela. Thomas se moveu mais rápido do que um homem da idade dele deveria. Ele agarrou o homem pela gola, o empurrou de volta com força. Por um segundo eles se encararam, ambos respirando pesado, ambos lembrando guerras diferentes. Então o homem atacou primeiro. Thomas bloqueou, depois revidou. Uma luta curta e dura, do tipo que termina antes de você perceber que começou. Quando acabou, o homem estava na poeira, sangue no lábio, orgulho despedaçado. Thomas apontou para a estrada. Você volte aqui de novo e não vai sair andando da próxima vez. O homem cuspiu. Arrastou-se para os pés e recuou. Mas antes de partir, ele olhou para Evelyn com olhos que queimavam. Isso não acabou, ele disse. Então ele se virou e desapareceu na tempestade. Dentro, Evelyn sentou perto do fogo, tremendo, mas viva. Thomas despejou uma xícara de água para ela, suas mãos ainda tremendo. Ele vai voltar, ela sussurrou. Thomas acenou.
Deixe ele tentar. Naquela noite o vento nunca parou de soprar. Cada rangido do celeiro fazia Thomas alcançar a arma. Ele não dormiu. O deserto também não. Lá fora, trovões rolaram sobre as colinas. A calmaria antes da próxima tempestade havia começado. O vento carregava o cheiro de chuva naquela manhã. Thomas sentiu antes de ver as nuvens. Tempestades sempre vinham 2 vezes no deserto, uma do céu, outra do passado. Evelyn estava pendurando roupa atrás do celeiro quando ouviu o som. Cascos novamente. Um cavalo dessa vez. 2 rápidos, determinados. Thomas saiu da oficina, espingarda na mão, o rosto tenso. Ele não precisava perguntar quem era. Alguns homens você pode ouvir antes de ver. Os cavaleiros pararam no portão. Um era o homem que ele já tinha vencido. O outro era mais alto, mais limpo e muito mais perigoso. Um rosto que sorria sem calor. Evelyn sussurrou. É ele. Ele compra pessoas. Thomas sentiu algo sombrio se torcer em seu peito. Não medo, raiva. O homem de chapéu inclinou a cabeça gritando. Entregue ela, velho. Vamos embora antes do pôr do sol. Thomas ergueu a espingarda. Sem pensar, o homem riu suavemente. Pensei que não. Então tudo explodiu. O primeiro tiro rasgou o ar. Lascas voaram da parede do celeiro. Evelyn se abaixou atrás do bebedouro. Agarrou o rifle pequeno que Thomas havia ensinado ela a usar. Sua mão tremia, mas sua mira estava firme. Thomas se moveu como o soldado que costumava ser. Ele atirou uma vez, depois novamente. Um dos cavalos disparou. O homem mais alto mergulhou para se proteger. O padrasto se arrastou em direção à cerca, xingando pelos dentes. Foi caos. Fumaça, gritos, o cheiro forte de pólvora. Evelyn gritou. Thomas, à sua direita! Ele virou bem a tempo. O homem mais alto estava correndo em direção a ele com uma faca. Thomas bloqueou com o cabo da arma e golpeou forte. O homem caiu para trás, atordoado. O padrasto congelou, mãos no ar, tremendo. Evelyn deu um passo à frente. Olhos frios agora, voz firme. Acabou. Ela manteve o rifle apontado até Thomas pegar a corda, amarrar as mãos deles e levá-los até a cerca. A poeira começou a assentar. O cheiro de pólvora ainda pairava no ar como um fantasma. Thomas respirava pesado, suor escorrendo pelo rosto. Evelyn ainda segurava o rifle, os dedos brancos ao redor do metal frio. Os 2 homens estavam amarrados à cerca, derrotados, mas ainda vivos. O padrasto cuspia sangue na terra, enquanto o mais alto apenas olhava para Thomas com ódio silencioso. Você não sabe com quem está mexendo. O homem alto murmurou. Thomas se aproximou, seus olhos duros como pedra. Eu sei exatamente. Homens que acham que dinheiro compra direito sobre a vida dos outros. Homens que escondem covardia atrás de armas alugadas. Ele cuspiu no chão perto dos pés do homem. Mas aqui no meu rancho, seu dinheiro não vale nada. Evelyn se aproximou, ainda tremendo. Mas havia algo diferente nela agora. Ela não era mais a garota que fugiu pela noite. Ela era alguém que tinha lutado e sobrevivido. Vocês nunca vão me tocar de novo, ela disse, a voz firme como rocha. O padrasto tentou falar, mas Thomas o silenciou com um olhar. Fique quieto. Você já falou demais por toda uma vida. Ao longe, o som de cavalo se aproximava. Não eram mais inimigos desta vez. Era o xerife finalmente chegando com seus homens. Thomas havia mandado um garoto da fazenda vizinha para buscar ajuda assim que a primeira bala foi disparada. Ele sabia que esta luta não poderia terminar apenas com punhos e cordas. O xerife desceu do cavalo, um homem grande com bigode grisalho e olhos cansados que já tinham visto demais. Ele olhou para os 2 homens amarrados, depois para Thomas, depois para Evelyn. Ouvi tiros a quilômetros daqui. O xerife disse. Alguém quer me contar o que aconteceu? Thomas contou tudo, cada detalhe. Como encontrou Evelyn quase morta no deserto. As marcas em seu corpo. O padrasto que a torturou. O homem rico que veio comprá-la como se fosse gado. Evelyn confirmou cada palavra, sua voz não vacilando mais. O xerife ouviu em silêncio. Quando Thomas terminou, o homem da lei assentiu lentamente. Eu conhecia sua mãe, garota. Ele disse para Evelyn. Ela era uma boa mulher. Teria quebrado o coração dela ver o que fizeram com você. Ele se virou para o padrasto. Você vai responder por tudo.
E você? Ele olhou para o homem alto. Seu dinheiro não vai salvá-lo desta vez. Tentativa de sequestro, agressão, conspiração. Você vai ver o interior de uma cela por muitos anos. Os deputados do xerife levaram os 2 homens embora. Suas maldições e ameaças foram engolidas pela distância e pelo vento. Quando o silêncio voltou, Thomas e Evelyn ficaram sozinhos novamente. Ela se virou para ele, lágrimas finalmente caindo. Mas não eram lágrimas de medo, eram lágrimas de alívio. Acabou. Ela sussurrou. Realmente acabou. Thomas colocou a mão no ombro dela, gentil. Sim, acabou. Quando o xerife chegou, a tempestade havia quebrado. A chuva lavou o sangue e a poeira para o chão. 2 homens algemados, cabeças baixas, silenciosos pela primeira vez. O xerife olhou para Thomas. Você fez a coisa certa. Thomas acenou, olhos em Evelyn. Ela estava encharcada pela chuva, cabelo grudado no rosto. Mas havia uma força silenciosa nela agora. Algo tinha mudado, algo que não quebraria novamente. Enquanto as carroças se afastavam, Thomas ficou ao lado dela sob o céu cinza. Você pode respirar agora, ele disse. Ela sorriu levemente. Talvez pela primeira vez. O vento se acalmou, a chuva diminuiu, e pela primeira vez em anos o rancho parecia um lar novamente. Mas mesmo na vitória, ambos sabiam que as cicatrizes permaneceriam. Não as cicatrizes da pele. Essas iriam desbotar com o tempo. Mas as cicatrizes da alma, aquelas que te lembram de onde você esteve e o quanto foi longe para sobreviver. A chuva parou, mas o vento carregava um som. Um cavalo em algum lugar distante. Talvez não fosse nada, ou talvez fosse o começo de algo pior. A tempestade havia passado. A terra cheirava a terra molhada e fumaça. O sol empurrou através do céu cinza, derramando luz sobre o rancho. Tudo parecia novo novamente. Até o ar. Thomas estava perto da cerca, observando o horizonte. As carroças do xerife tinham ido embora. Os homens que trouxeram escuridão para suas vidas estavam trancados, longe daqui. Pela primeira vez em anos, Thomas sentiu uma paz que não o assustava. Dentro, Evelyn estava fazendo café. Suas mãos ainda tremiam às vezes, mas seus olhos estavam mais brilhantes. Ela havia começado a cantarolar novamente, pequenas melodias que flutuavam pela casa de madeira velha. Thomas ouvia, fingindo que não. Aquele som era melhor que o silêncio. Dias se transformaram em semanas. As feridas cicatrizaram, embora as cicatrizes permanecessem. Às vezes ela falava sobre ir embora, começar de novo em outro lugar. Thomas nunca a impediu. Ele apenas dizia: para onde quer que você vá, faça melhor do que de onde você veio. Ela sorriu com isso. Era o tipo de sorriso que vem da dor e gratidão misturadas. O tipo que diz, eu consegui passar por isso. Thomas começou a consertar o telhado. Uma tábua de cada vez. Evelyn plantou flores perto do celeiro. Pequenas brancas. Ele a provocou por isso. Disse que o deserto as comeria em uma semana. Ela disse: talvez, mas vou plantar mais. Tornou-se o jeito deles de viver. Ele construía coisas que poderiam quebrar. Ela cultivava coisas que poderiam morrer, ambos sabendo que tentar era o que os mantinha humanos. Uma noite eles sentaram na varanda observando o pôr do sol. Evelyn olhou para os campos quieta por um tempo. Então perguntou: você acha que as pessoas podem realmente recomeçar? Thomas pensou sobre isso, sobre a guerra, sobre os anos que passou fugindo de seus próprios fantasmas. Então ele disse: eu acho que recomeçar não é sobre esquecer. É sobre lembrar sem deixar isso te matar. Ela acenou devagar. A luz laranja bateu em seu rosto, suave e quente. Talvez aquela fosse resposta suficiente. As semanas se tornaram meses. O rancho prosperou sob os cuidados de ambos. Thomas ensinou Evelyn a cavalgar de verdade, não fugindo, mas com propósito. Ela aprendeu a consertar cercas, a cuidar dos animais, a atirar com precisão. Ela não era mais uma vítima esperando ser salva. Ela estava se tornando uma mulher do oeste, forte e resiliente. Uma manhã, um homem chegou ao rancho. Não era uma ameaça desta vez. Era um advogado da cidade carregando papéis velhos e notícias. Senhorita Evelyn, ele disse, tirando o chapéu. Sua mãe deixou algo para você.
Uma propriedade do outro lado do vale, pequena mas sua, estava em disputa legal por causa do seu padrasto. Mas agora que ele está preso, é oficialmente sua. Evelyn olhou para Thomas. Seus olhos perguntavam uma pergunta silenciosa. Ele sorriu. É seu por direito. Você deveria pegá-lo. Ela balançou a cabeça. Não sem você. Thomas piscou surpreso. Eu? Você me salvou, ela disse. Me deu um lar quando eu não tinha nenhum. Me ensinou a ser forte novamente. Não vou deixar você aqui sozinho. Algo se quebrou dentro de Thomas. Não de dor, mas de algo que ele pensou ter perdido há muito tempo. Esperança. Então vamos juntos, ele disse finalmente. 2 ranchos, um ao lado do outro. Ajudamos um ao outro, como família. A palavra pairou no ar como uma promessa. Família. Nos meses seguintes eles trabalharam em ambas as propriedades. Thomas consertou a casa da mãe de Evelyn, substituindo tábuas podres e janelas quebradas. Evelyn plantou um jardim, enchendo a terra com vida novamente. Vizinhos começaram a visitar. Pessoas que tinham virado as costas quando ela precisava de ajuda, agora vinham com comida, ofertas de trabalho, desculpas tímidas. Evelyn aceitou algumas ajudas, mas nunca esqueceu quem ficou em silêncio quando ela gritou. Uma noite, sentados na nova varanda, Thomas perguntou: Você acha que consegue perdoar essa cidade? Evelyn olhou para as estrelas. Perdoar não significa esquecer. Significa não deixar o ódio me consumir como consumiu ele. Ela fez uma pausa. Ele me fez sofrer porque estava sofrendo. A cidade ficou em silêncio porque tinha medo. Mas eu não vou ser como eles. Não vou deixar a dor me transformar em algo que não sou. Thomas assentiu. Você é mais sábia do que muitos homens que conheci. Ela riu suavemente. Não sábia. Apenas cansada de correr. O tempo passou. As estações mudaram. O deserto floresceu e murchou. Floresceu e murchou novamente. Thomas e Evelyn construíram uma vida que nenhum dos dois imaginava possível. Não era perfeita. Havia dias difíceis. Noites quando os pesadelos voltavam. Momentos quando o passado tentava arrastar Evelyn de volta para a escuridão. Mas agora ela não estava sozinha. E nem estava Thomas. Eles se tornaram uma lenda silenciosa no vale. A garota que sobreviveu ao inferno e o soldado que a trouxe de volta. Pessoas sussurravam suas histórias com respeito, não com pena. Um dia, anos depois, uma jovem mulher apareceu no rancho. Ela estava machucada, assustada, fugindo de algo terrível. Evelyn a viu pela janela e soube imediatamente. Ela tinha estado naquele mesmo lugar uma vez. Sem hesitar, Evelyn saiu, envolveu a garota em um cobertor e a trouxe para dentro. Thomas observou de longe. Um sorriso triste em seu rosto. O círculo estava completo. Você está segura agora, Evelyn disse para a garota. As mesmas palavras que Thomas tinha dito para ela anos atrás. E assim, a lição passou adiante. Não com palavras, mas com ações. Não com promessas, mas com abrigo. O mundo seguiu em frente, mas a história ficou. Porque aqui fora cada cicatriz conta uma. E cada história como a deles fazia a mesma pergunta. Até onde você pode correr antes de finalmente decidir parar de correr? O que você perdoaria se isso significasse que você poderia respirar novamente? Talvez a lição seja simples. Que não importa o quão quebrada a vida se torne, alguém ainda pode caminhar ao seu lado pelos destroços. Não para consertar, apenas para ter certeza de que você continua caminhando. Enquanto a última luz desaparecia, Evelyn sussurrou. Obrigada, Thomas. Ele não respondeu. Apenas sorriu, inclinando o chapéu em direção ao céu. Algumas palavras não precisam ser ditas quando ambos os corações já sabem. E talvez seja isso que essa história realmente era. Não sobre dor, mas sobre encontrar paz quando você menos espera. Se você ficou comigo através da poeira e da tempestade, respire fundo. Talvez a paz não seja algo que você encontra, talvez seja algo que você constrói, um dia de cada vez. Com mãos calejadas e um coração cansado, aqui sob o céu amplo, até as coisas quebradas podem florescer novamente. Olhe ao redor. Talvez sua história também não tenha acabado, e se esse conto tocou algo em você,
Me deixe saber. Deixe um comentário. Curta o vídeo e se inscreva para que você possa cavalgar conosco na próxima história do Velho Oeste. Porque às vezes o próximo amanhecer traz mais do que apenas luz. Traz outra chance.